Seja muito bem-vindo a mais uma aula, e nessa aula você vai aprender a vender qualquer coisa para qualquer pessoa. E por que ela é uma técnica tão usada? Porque ela é uma técnica simples, eficaz e lógica, e leva o cliente sempre a tomar uma ação. O primeiro P é a promessa. Tudo que você precisa fazer para chamar a atenção do seu cliente, você tem que ter uma promessa muito forte na sua oferta, para fazer o cliente te ouvir. Então, essa parte aqui, ela se encaixa perfeitamente na parte reptiliana do cérebro, que é a parte do primeiro contato com o cliente, que é a parte que você vai ter que ter uma promessa forte para quebrar a barreira reptiliana do cliente. A promessa ela vai muito de encontro com os primeiros 5 a 10 segundos do teu contato com o cliente, porque é a parte que vai decidir se ele vai querer ouvir a sua história, se ele vai querer ouvir a sua oferta ou ele vai descartar totalmente. Então, antes de tudo, você tem que entender qual que é a promessa do seu produto, o que o seu produto realmente vende. Por exemplo, você está vendendo um e-book de emagrecimento, um curso de emagrecimento, e muitos desses cursos eu vejo as promessas são da seguinte forma: para você emagrecer de 5 a 10 quilos em apenas 30 dias com o método X. Nesse exemplo, isso é a promessa. A promessa é aquela headline, é aquele título, é aquela parte persuasiva que vai direto, que entra em contato direto com a parte reptiliana. É aquela promessa que, tipo assim, você utiliza um exemplo fácil, um exemplo prático, que faz com que a pessoa olhe e pense, pô, isso é muito top, pô, isso é legal, isso é top, é isso que eu quero pra mim, entende? Essa é aquela parte que você vai estar prometendo algo muito bom para o seu cliente, que ele até olha e pensa, pô, é bom demais para ser verdade. E ainda em promessa tem uma coisa que você precisa tomar muito cuidado. Você nunca, jamais na sua promessa deve falar o que a pessoa precisa fazer para ela conseguir aquilo que ela quer. Você sempre vai falar o que ela quer. Por exemplo, nessa questão do emagrecimento, se você falar para a pessoa que ela precisa treinar, fazer dieta, na tua promessa no primeiro contato, essa parte aqui vai descartar. Porque aquilo, a pessoa ela já sabe que ela precisa fazer. Ela sabe que ela precisa fazer, ela sabe que ela precisa treinar, ela sabe que ela precisa fazer dieta. Então, se você chegar e falar isso pra ela, ela não vai querer te ouvir. A tua promessa, ela tem que sempre ser algo muito forte, aquilo que a pessoa quer. O que uma pessoa que precisa fazer dieta e treinar quer, ela quer emagrecer. Então, na promessa, você vai pegar muito na dor dela, muito naquilo que ela realmente quer pra ela. Por exemplo, você pode chegar e falar, olha, eu encontrei aqui um método que se você aplicar, em 30 dias, você vai perder até 5 quilos. Isso, consequentemente, vai quebrar a barreira reptiliana, vai baixar a guarda e vai fazer, já vai passar direto para aquela parte emocional. Então vai fazer com que a pessoa queira te ouvir. Então isso é uma promessa que você está prometendo para a pessoa, que se ela aplicar o seu método em X dias, ela vai ter o resultado que ela quer, que ela deseja. Então vamos lá, vou te dar mais um exemplo. Por exemplo, vamos lá, o João. O João ele quer ser mais produtivo no trabalho. Mas na verdade, ser mais produtivo não é o que o João realmente quer. Ele quer ser mais produtivo para render no trabalho, para ganhar mais dinheiro, para poder trabalhar menos, ter mais tempo com a família. Então o que o João realmente quer? Ter mais dinheiro e mais tempo com a família. Ele não quer trabalhar mais, ele não quer ser mais produtivo. Mas ele precisa disso para chegar no resultado dele, entendeu? Então na sua promessa, você vai prometer para o João que ele vai ter mais tempo com a família e vai ter mais dinheiro. Você nunca vai falar que ele precisa trabalhar mais para chegar naquele resultado, não na promessa. Vou te dar 2 exemplos aqui práticos de como você pode fazer uma promessa para o João. Aplique esse simples método e tenha mais tempo livre todos os dias. Enfim, você tem que entender que na hora da promessa, você vai ter que falar algo muito forte, algo que dê um impacto muito grande na mente da pessoa para com que faça com que ela te ouça. Bater muito forte na dor, naquilo que ela realmente quer, não o que ela precisa fazer. Quer. Não dão bola para minha letra, né? Que é feia mesmo. Outro exemplo pode ser, aplique 5 técnicas secretas no seu negócio e dobre o seu faturamento. Esse tipo de coisa com certeza vai fazer com que a pessoa pare para te ouvir. E aí, quando você quebra a barreira da promessa e do reptiliano, você vai para a parte emocional novamente. Então, mais uma vez, se tratando de promessa, você sempre vai pegar o que o cliente quer. Você vende o que eles querem e entrega o que eles precisam. E agora nós vamos para o segundo P, que é o P de projetar. O que é projetar? Projetar é simplesmente gerar uma emoção na pessoa. Você vai quebrar a barreira com a promessa, vai passar pela parte límbica e aí você vai para a parte de projetar, que é a parte que você vai gerar uma emoção nela, gerar uma emoção muito forte, contar uma história para ela que conecta, você vai gerar uma emoção para que você crie uma conexão com essa pessoa. Você vai projetar uma imagem na mente dessa pessoa para que ela se imagine tendo aquele resultado que você fez a promessa, que você prometeu para ela.
Ou seja, é uma das partes mais importantes e mais poderosas de uma negociação de vendas, que é a parte que você vai projetar algo na parte límbica dela, que é aquela parte de gerar conexão e gerar uma emoção na pessoa. Então é aqui que você vai bater muito forte, porque como já falamos anteriormente, gerar uma emoção, criar uma conexão com a pessoa é a parte mais importante no processo de vendas, porque quando você cria uma conexão com a pessoa, ela automaticamente vai ter uma emoção e na emoção ela tem uma grande probabilidade de comprar o seu produto. Então, se você souber usar isso aqui com maestria, você vai conseguir vender qualquer coisa para qualquer pessoa. Um exemplo prático aqui é essa xícara do meu cafezinho, que, como vocês podem ver, é uma xícara de Manhattan. E como eu faria para te vender essa xícara que custa 20, 30 reais por 200 reais? Bom, essa é uma xícara preta, feita de porcelana, com uma alça bem confortável de se pegar, ela cabe 250 ml e custa 200 reais. Se você usar esse tipo de discurso, as pessoas com certeza não vão te dar ouvidos, porque você vai estar falando das partes técnicas, das características técnicas que toda xícara tem. Você vai chegar falando para a parte reptiliana dela, falando das características do produto, e essa parte vai totalmente descartar aquilo. Ela não vai passar para cima, ela vai descartar a informação e você não vai conseguir vender para. Então, qual que é a melhor forma de eu vender essa xícara aqui por 200 reais? É gerando uma emoção. E qual a melhor forma de você gerar uma emoção na pessoa? É contando uma história, porque histórias conectam. E quando você se conecta com a pessoa, você gera uma emoção nela. Então, nada melhor do que você contar uma história para a pessoa se você quer realmente convencer ela de comprar essa xícara aqui por 200 reais. Por exemplo, para vender essa xícara a 200 reais, o que eu faria? Bom, eu sei que você já deve ter visto milhares de xícaras por aí e nunca deu muita importância para um objeto como esse. Mas e se eu te disser que isso não é uma xícara qualquer? Na verdade, seria até um insulto comparar essa xícara com outros objetos parecidos. Se eu te disser que, na verdade, isso aqui é uma grande chave para o seu sucesso, para melhorar o seu futuro. Quer que eu te prove como? Imagina que amanhã vai um cliente importante na sua casa, um cliente que você está esperando há anos para fechar um contrato, um cliente que pode fazer um contrato contigo que vai mudar a sua vida. A mesa está impecável, o aroma do café no ar, e quando você vai servir o café para esse cliente, você não está apenas com uma xícara qualquer. É a xícara de Manhattan, que causa presença, que chama atenção. E ao segurar essa xícara, a pessoa já sente que não é algo comum, porque ela transmite respeito, cuidado e leveza. E nesse momento, a pessoa vai olhar para você, vai puxar a caneta dela para fechar o contrato com você, porque ela vê que você é a pessoa certa para o trabalho. Porque quem entende de valor sabe que não é apenas um café, é a experiência que fica na memória. Então, essa xícara é de Manhattan, mas não, ela não custa 200 reais. Eu só usei de exemplo para mostrar para você como com qualquer produto você consegue criar uma conexão, criar uma história. E uma maneira de você criar uma história com o seu cliente, com as pessoas que estão te assistindo. Porque a partir do momento que eu comecei a te dar gatilhos poderosos, essa xícara, ela consequentemente passou a valer mais. Porque eu criei um valor nela, não um preço. Então eu fiz com que a pessoa se imaginasse naquela situação, que é gerar uma emoção. Você está projetando na mente dela e o mais importante da história é isso. Você tem que fazer com que ela se imaginasse. Usa o exemplo, se imagine, pense. Então você gera uma emoção fazendo com que ela imagine aquilo na cabeça dela, que aquilo realmente é real. E a partir do momento que você consegue unir uma história com a solução, você cria uma conexão muito forte. E é praticamente impossível a pessoa não comprar o seu produto de você. E agora vamos para o terceiro P, que é o P da prova. Se você estiver num processo de convencer alguém, nunca use apenas argumentos para dizer o quão bom é o seu produto. Use também provas, depoimentos, evidências dos seus clientes. Algum depoimento do cliente falando que ele usou aquele produto e aquilo funcionou. A prova, ela elimina a desconfiança. Você está mostrando depoimentos reais de pessoas que usaram o seu produto e que aquilo funcionou. Evidências ou depoimentos que comprovem que aquilo que você prometeu para ela realmente funciona e já ajudou algumas pessoas. Essa já é a parte que chega no neocórtex. E o neocórtex, ele adora dados. Ele adora provas que combinem com a emoção. Por exemplo, uma prova que você pode utilizar. Mais de 200 alunos já aplicaram o meu método e estão tendo resultados. E aí abaixo você deixa algum depoimento, algumas evidências, prints também pode ser, que comprovem que realmente muitos alunos já tiveram a sua ajuda, muitas pessoas já usaram o seu produto e tiveram resultado, o seu curso de emagrecimento, o seu método de emagrecer, pessoas antes e depois de pessoas, mostrando que aquilo realmente ajudou elas. Outro exemplo aqui que a gente pode utilizar é, veja fotos de antes e depois dos meus alunos, depois de aplicar o meu método de 60 dias barriga chapada.
Lembre-se sempre, quando você está tentando convencer alguém a comprar um produto de você, a prova sempre vai fazer com que a pessoa confie mais em você e acredite mais no seu produto. Porque você não só está falando que o seu produto é bom, você está provando. E quando você prova alguma coisa, a pessoa não tem como discordar daquilo. Faça com que as pessoas sintam a experiência que um cliente teu já teve. Palavras possuem muita força, mas quando falamos de um depoimento, uma evidência, um antes e depois, ou uma história de alguém que usou seu produto, isso vale mais que 1000 palavras. E vamos para o último P, o P de pesque. Mas Tylon, o que é pescar no mundo das vendas? Pescar é oferecer uma isca, um e-book, um bônus irresistível para convencer a pessoa a dar o próximo passo. E uma dica aqui muito importante, tá? Nunca ofereça muitas iscas, ofereça no máximo 1, 2, até no máximo 3 iscas para a pessoa, tá? Para você também não confundir o seu cliente e conectar com as ações que você quer que ele tome. Por exemplo, inscreva-se agora e ganhe um e-book grátis com 20 gatilhos mentais que vão te ajudar a estourar nas vendas. Ou participe da isca agora e ganhe um bônus na qual vai ajudar você a duplicar seus resultados. Resumindo aqui, pescar é quando a pessoa ainda está com dúvida, você oferecer um extra, oferecer algo a mais para ela. É você estar oferecendo para ela um produto extra, no caso ela comprar o seu produto. Ou até mesmo, você vai e oferece um e-book gratuito para ela antes mesmo dela comprar. Ah, ela está com dúvida. Você vai lá e oferece um e-book. Por exemplo, olha, eu vou te mandar alguns gatilhos mentais legais aqui para você ver que é uma estratégia que a gente aplica no nosso negócio. E aí você, gostando disso, você clica no link ali e vai para a nossa página de vendas para você entrar no produto de verdade, né? E importante, nesse e-book aqui, o que você vai escrever? Você vai escrever alguns gatilhos, você vai dar algumas ideias legais para as pessoas, mas você nunca vai dar o ouro para ela. Você vai mostrar para ela que é possível ela achar esse ouro, mas ela vai precisar comprar o seu produto para conseguir. Então, ela vai comprar, ela vai ganhar esse book totalmente gratuito e quando ela entrar lá, ela vai pensar, pô, que legal, cara, eu achei muito interessante, só que eu não sei usar. Eu sei que funciona, mas eu não sei usar. E para aprender a usar, ela vai comprar o seu produto. Então, galera, como deu para ver aqui, você consegue juntar todas as partes do cérebro humano junto com a técnica dos 4 Ps. Vamos recapitular um pouco aqui desses dois módulos, tá? Para você entender bem. Na promessa, você sempre vai ter que atingir a parte reptiliana, que é a parte que você vai ter o primeiro contato com o cliente. Lembrando, galera, a promessa é o que o cliente quer, é o que o cliente quer de resultado. O cliente não quer treinar, o cliente não quer trabalhar, mas você tem que prometer para ele o resultado que ele vai ter se ele fizer isso, né? Porque isso vai ser o seu produto. Mas você tem que prometer para ele o que ele realmente quer. E você prometendo isso e passando da parte reptiliana, você vai chegar para a parte límbica, que é a parte da emoção, que é onde você vai gerar uma emoção, contando uma história, contando algum fato que já aconteceu com você. E gerando essa emoção e criando essa conexão com o cliente, você vai para a parte da prova, que aí você vai conectar com o sistema do neocórtex, que você vai conectar com a razão. Ou seja, você gerou uma emoção e tal, e a parte do neocórtex vai bater um pouco na cabeça da pessoa. Olha, parece bom, mas isso é verdade, será que é? Eu achei interessante, mas será que compensa você comprar? E quando você prova, essa parte do neocórtex se conecta com a parte da emoção. Por quê? Porque você está provando para ele. Então ele vai olhar, como ele é lógico, ele vai pensar, pô, faz sentido, tem prova aqui e tal, compra o produto, entendeu? E o pesking é para você usar ou um produto antes da tua oferta, antes de você vender. Eu sempre recomendo a você colocar isso como um bônus. Você pode dar uma isca antes, e você pode usar outros, por exemplo, não usar muitos, né? Você pode dar um e-book antes pro cara e falar para ele, olha, se você comprar hoje, você vai ter acesso a uma aula bônus com mais de 30 gatilhos mentais para você utilizar nas suas aulas. Olha, se você comprar o meu treinamento de emagrecimento hoje, você vai ganhar uma aula bônus. Essa aula bônus é 1 hora de mentoria comigo, onde eu vou te ensinar no X1 como você pode aplicar melhor o conteúdo do curso. Entende? Então você pode utilizar muito isso aqui e utilizar isso aqui com excelência. Você vai conseguir vender qualquer coisa para qualquer pessoa. É impossível você usando isso aqui de maneira certa, seguindo na risca, você não conseguir vender o seu produto. Então agora que vocês aprenderam como funciona o cérebro humano e a técnica dos 4P, como vender qualquer coisa para qualquer pessoa, eu vou trazer aqui para vocês uma aula exclusiva só de quebrar objeções. Eu vou trazer para vocês uma aula exclusiva de quebra de objeções, tá? Então, vem comigo, um grande abraço e até a próxima aula.